Shalom, queridos. Aqui que vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que Deus não te escolheu por causa das tuas fraquezas, mas apesar delas, o Senhor te olhou com um olhar de amor e te separou para um tempo qual Ele vai te levantar e vai te usar. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer através de você e por você. Então creia, não se sinta um pobre coitado, uma pobre coitada, o rejeitado, a rejeitado, o patinho feio. Não se sinta assim, porque Deus olha para você com um olhar de amor. Ele dá valor muito, mas não é pouco não, é muito pela sua vida. Você custou um alto preço. Jesus pagou este preço por você. Então se descubra em Deus. Assuma a sua identidade de filho de Deus. E tome a sua posição. Levanta a tua cabeça. Vai à luta. Vai lutar por aquilo que Deus colocou no teu coração. Creia nisso. A reflexão se encontra na carta de 2 Coríntios, a carta de 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7. Vamos fazer menção. Diz assim a palavra. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Oh, aleluia! De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Vou repetir mais uma vez. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. É fantástico essa passagem, né, da vida de Paulo. E dá um nó na cabeça de muitos estudiosos quando fala a respeito desse espinho da carne de Paulo, né? Então, esse trecho aqui vai relatar que Paulo, de fato, recebeu um espinho na carne, mas havia um objetivo, porque Deus permitiu que esse espinho na carne de Paulo prevalecesse. O objetivo aqui era para que a exaltação no coração de Paulo não acontecesse. O objetivo era para que Paulo não se exaltasse pelas grandezas, as revelações que recebeu do Senhor. Porque se você for olhar no capítulo 12, aqui no verso 1 em diante, você vai ver as visões e revelações do Senhor para com Paulo. Então, queridos, Paulo, ele precisava lidar com esta limitação na sua vida. Então, quando o Senhor permite o espinho na carne, quando foi lhe dado um espinho na carne, a saber que o mensageiro de Satanás, ao ponto de esbofetear, meu Deus, isso aqui é muito sério. Deus estava falando muito. Não só estava falando, como ele fala para nós muito através dessa passagem, que o espinho da carne aqui, nós sabemos que é uma metáfora. Isso aqui representa um sofrimento, um problema que existia, que Paulo precisava enfrentar e que ele enfrentava. Queridos, muitos historiadores falam que foi isso, que foi aquilo, que era uma doença, que foi mulher e que foi aquilo outro. Ou seja, a Bíblia não fala claramente qual era o espinho da carne.
Se a Bíblia não fala, então não vai ser eu que vou aqui sugerir qual foi o espinho da carne. Então vamos deixar isso aqui por conta das Escrituras. O que nós queremos saber é que quando a Bíblia não especifica exatamente esse espinho na carne de Paulo, nós precisamos entender que o propósito disso tudo, desse espinho, era também manter Paulo humilde e dependente de Deus. Então, queridos, nós precisamos compreender que tem coisas em nossas vidas que Deus não vai tirar. Nós vamos precisar saber lidar com as nossas limitações, com certo tipo de guerras, né? Com certo tipo de situações, porque Paulo aqui era muito correto. Paulo era muito certinho, justo. Paulo recebeu coisas profundas espirituais, então para que ele não se exaltasse, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se achasse que ele era o santo perfeito, foi-lhe dado esse espinho na carne. Então muitas das vezes Deus faz isso conosco também. Infelizmente tem muitos queridos que se acham perfeitos e que estão no direito de apontar, julgar todos, mas não sabendo que todos nós temos uma limitação. Então eu quero dizer aqui para você que analise qual tem sido a tua limitação, qual tem sido o teu espinho na carne, por que será que você tem orado e não tem acontecido, por que Deus não tira? Porque Paulo aqui também vai dizer a palavra do Senhor, que Paulo ora por 3 vezes para que o espinho fosse removido. Mas o que acontece? Deus não respondeu. Aliás, Deus respondeu. Mas Deus respondeu da seguinte maneira: Paulo, a minha graça te basta, ou seja, a graça do Senhor era suficiente. Era a força de Deus para a vida dele que se aperfeiçoava naquela fraqueza. Então isso demonstra, queridos, que embora o sofrimento seja real, a graça de Deus pode se manifestar em nossas vidas, pode se literalmente ser encontrada através dos sofrimentos. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é libertador. Mas pastora, porque a senhora não sabe o que eu estou passando, eu posso até não saber. Mas eu quero te dizer que Deus sabe. Se ainda você está passando por alguma questão pessoal, que você luta de dia e de noite, você tem chamado para que Deus tire isso de você, você não consegue, Deus manda te dizer que a graça dele te basta. O Senhor manda te dizer que nessa fraqueza o Senhor, que nas tuas fraquezas o Senhor se aperfeiçoa, o poder de Deus se aperfeiçoa. E também traz aqui uma grande lição. Nós dependemos de Deus, queridos, para tudo. Se não fosse Deus em nossas vidas, nós não estaríamos aqui, eu não estaria aqui. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Isso aqui é muito real. Então, a condição para que a força de Deus se manifeste na vida dos seus filhos, sabe qual é? Quem me responde? Pois eu te digo, é a fraqueza. Essa é a condição para o poder de Deus, para a força de Deus se manifestar na minha vida e na sua. É quando você está fraco, é quando você se acha nada, é quando você entende que você não pode ir para lugar nenhum se Deus não for com você. Se nós nos considerarmos fortes demais ou independentes e não conseguirmos nos render à vontade do Senhor nem adorá-lo, é porque acreditamos orgulhosamente que não necessitamos de sua ajuda. E tem muitas pessoas assim, altiva, orgulhosa, acha que não depende de Deus para nada. Então assim, cria-se uma barreira que impede que Deus, que a força dele, atue em nossas vidas. E além disso, meus queridos, acredite, não adianta tentar argumentar com Deus, pedindo que ele arranque o espinho de nossa carne, pois o espinho foi posto para que não nos esqueçamos de quem é o Senhor e que também a sua graça, ou seja, o seu favor que não merecemos, é suficiente para nos fazer vencer qualquer dificuldade. É suficiente para nos fazer vencer qualquer impedimento ou situação desfavorável. Oh, aleluia! Então, nossas fraquezas, creia no que eu estou lhe dizendo,
pela luz da Bíblia, as nossas fraquezas são instrumento de manifestação do poder de Deus. Por isso que Deus vai te usar tremendamente. Por isso que eu te disse que Deus não te escolheu, não foi por causa da tua fraqueza, das tuas fraquezas, mas apesar delas, o poder de Deus, aleluia, vai te impulsionar a fazer coisas sobrenaturais para que o nome do Senhor seja glorificado. Oh, aleluia. Quando nós entendemos que as nossas vidas dependem de Deus e que Ele mesmo é que controla, é Ele que governa, é Ele que nos guia, é Ele que nos dirige pelo seu Espírito. Oh, queridos, aí a situação muda. Aí vamos viver em milagre, em vitória em vitória. Vamos andar na direção do Senhor, cumprindo a sua vontade. Então você precisa sentir necessidade de se alimentar da presença de Deus. Você precisa sentir essa vontade para que a apostasia, a ingratidão não se habilite sobre a tua vida. Você precisa disso. Então, conviva com esse espião na sua carne. Aprenda a lidar com essa fraqueza, com essa limitação. Aprenda, Deus é contigo, Ele vai te fortalecer. É Ele que te habilita, é Ele que te prepara, é Ele que faz você prosperar. Oh, aleluia. Então entenda isso e o poder de Deus será notório sobre você. Amém? Fecha teus olhos que eu quero orar por você. Pai amado, Pai querido, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta palavra. Pai, tem muitos aqui, Pai, que têm dificuldades em algumas áreas de suas vidas, mas nós aprendemos que é nas nossas fraquezas que o teu poder se manifesta. Nos ajuda, Pai, a cumprir a tua vontade, mesmo e apesar das nossas fraquezas e limitações, para que possamos entender que o poder vem do Senhor, o manifestar vem do Senhor. Nos habilita, Pai, para fazer a tua vontade com excelência. Não deixa, meu Pai, as nossas limitações serem impedimento para que o Senhor não age em nossas vidas. Então colocamos as nossas vidas diante do Senhor e nos ajuda a lidar com os nossos espinhos da carne. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Fique com Deus. E você que não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like aqui que é importante. Comente aqui se você recebe esta palavra e compartilha ela com o máximo de pessoas que você puder. Fica com Deus, Deus abençoe.